O professor Túlio pediu para eu ensinar como eu faço para melhorar minha nota na redação. Hoje eu já tiro 9,3 em média, mas normalmente eu já tirei 6,1 no início e eu evolui muito rápido, então vou mostrar como é que eu fiz. Normalmente você tem que ter a sua redação já digitada, que você fez, então eu vou mostrar como eu fiz para corrigir essa daqui, lembrando que é uma correção voltada agora para o CNU. Então, como é que você faz? Você pode pegar e ditar diretamente no ChatGPT, clicando aqui e ditar cada ponto. Eu recomendo você ditar um parágrafo, parar, ditar um outro parágrafo, porque às vezes ele não pega tudo de uma vez. Se você ditar muito tempo de uma vez, ele não manda tudo. Então, dita um parágrafo, para, dita o outro. Você manda para ele, você tem que colocar uma orientação para ele corrigir sua redação. Então, quanto mais você fizer isso, sempre fizer na mesma página, melhor ele fica. Lógico que já aconteceu comigo também, dele sempre mudar a nota. Então, às vezes ele dá uma nota maior, uma nota menor. Às vezes até se você mudar a mesma redação 2, 3 vezes, ele nunca dá a mesma nota sempre. Por isso que é sempre importante ainda fazer a mentoria com a professora Tati, porque isso aqui é só um complemento, não é uma coisa que realmente é simples e que se você se basear só com isso, você vai se dar bem na redação. Não, mas é uma coisa só para um complemento que te ajuda. Então eu peço para ele, eu vou colocar depois separado os prompts de orientação. Então você pede para ele fazer isso do CNU e tá aqui escrita a minha redação, então qual foi o tema, qual foi o título e a minha redação escrita exatamente como eu escrevi. Lembrando que se você pegar e colocar uma foto aqui pro chat, ele não corrige exatamente, ele não vai fazer exatamente igual você escreveu. Mesmo você pedindo, ele muda as palavras para melhor jeito que para ele. Então o ideal mesmo é ou você digitar ou você editar. E depois disso ele vai te dar uma nota, né? Em cada ponto, falando o que você precisa melhorar, o que você fez errado. E é bem prático isso. Então, no final, você tem a sua nota e o que você poderia melhorar, mas tem uma outra coisa que eu faço, que é o que me ajuda realmente a desenvolver, porque às vezes, conforme você vai fazendo muita redação, acaba as palavras ficando sendo as mesmas palavras, os mesmos versos, a mesma forma de escrever, e eu uso muito, como tá aqui já, eu peço pra ele me ajudar a colocar no Anki a minha redação que eu faço. Então, eu também coloco aqui o prompt dele fazer, vou também deixar separado, e ele coloca aqui e já manda em um arquivo CSV que é só você importar para o seu Anki. Então, eu também peço para ele mostrar como é que ficou. Então, ele mesmo já faz a minha redação do que eu escrevi, as palavras que eu fui usada e o verso de cada ponto. Então, eu consigo revisar a minha redação sempre do que eu escrevi e como que foi feito. E daí, o meu já tá treinado, então ele já sabe que tem que fazer um arquivo em CSV. Então, é esse arquivo que eu consigo levar para o Anki, esses cards da minha própria redação para eu conseguir revisar sempre. Então, você baixa o arquivo, você consegue entrar aqui, eu tenho uma pasta de redação, você clica nela, importar, o meu já está aqui, cards redação, vírgula, como foi feito lá, vejo só se está na redação, e eu importo. E ele já fez os cards para mim, para eu revisar essa redação que eu fiz. Então, fica muito mais prático, porque eu consigo ter uma noção mais ou menos de o que eu posso melhorar na minha redação, mas o principal é eu ter esses cards para revisar. Uma outra coisa também que eu uso, uma coisa também que eu faço, eu peço muito ao chat, quando eu tô fazendo a minha redação, quando eu vou estudar a redação, o tema antes de fazer, eu peço para ele me dar vários sinônimos do tema que eu vou fazer, por exemplo, igual esse de racismo, e outros temas que podem ser usados. E eu também peço para ele colocar isso no meu Anki e eu consigo revisar durante a semana. Que eu posso fazer aqui junto com vocês. Ele já vai colocar no Anki para mim também os sinônimos desse tema e que eu posso estar revisando e usando na redação e lembrar e ficar mais fácil. Então, o outro ponto que foi que me ajudou muito a melhorar meu vocabulário e a gente acaba sempre usando
pedir sinônimos para ele e ele coloca para você em arquivo CSV que você consegue importar no Anki, igual eu coloquei, e eu peço sempre para ele me mostrar como ficou. Então, ele já coloca na frente para você pensar, né, quando você for fazer seus cards, quais são os sinônimos da palavra Sims, aí você lembra, e no verso tá aqui para você sempre lembrar. Então, também coloca expressões, então eu faço isso de cada tema que eu fiz na semana, então como o chat já tem acesso à sua redação, ele coloca você pede para ele fazer tanto um resumo da sua, quanto de palavras que você possa usar, e você tá sempre lembrando nisso. E esse método me ajudou muito a lembrar de verbos, palavras-chave, melhorar o meu vocabulário, e também ele mostrou ainda mais a importância da professora Tati, porque realmente o ChatGPT você não sabe muito bem o que você tem que melhorar ou não, porque todas as vezes que você manda uma redação pra ele, você pode mandar 2, 3 vezes a mesma redação, ele sempre vai dar uma nota diferente também. Então você tem que ficar atento a isso, e sempre vale a pena mandar pra uma pessoa especialista nisso. O ChatGPT, como eu falei antes, ele é um complemento, mas que me ajudou muito a melhorar a minha nota.